Quantos irmãos procuram? Quero externar aqui os meus agradecimentos, pastor. Muito obrigado pelo convite, que Deus te abençoe. Deus continue abençoando a sua vida. Quero agradecer o Davi pela presença aqui comigo. Nós faremos duas leituras. A primeira está em Ezequiel 28 e a segunda em João 20. Glória! A partir do versículo de número 11, só quem encontrou daquele glória a Deus. Glória a Deus! Glória a Deus! Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz: Assim diz o Senhor Jeová: Tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estivestes no Éden, jardim de Deus, e toda pedra preciosa era a tua cobertura: safira, topázio, diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, safiro, o carbúnculo, o esmeralda e o ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífanos. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito eram os teus caminhos desde o dia em que fosse criado, até que se achou iniquidade em ti. Evangelho de João, capítulo de número 20. Evangelho de João, capítulo de número 20. A partir do versículo 10. Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 3, quem encontrou na glória de Deus bem forte. Glória a Deus! Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam junto, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E ao abaixar-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. O que ele viu no chão, queridos? Lençóis. E que o lenço que tinha sido posto sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Repete comigo esse versículo, queridos, bem forte. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Olha para a pessoa bonita que está do teu lado e diga: o lenço não estava com os lençóis, mas no lugar à parte. Glória a Deus, pode tomar o seu assento, adorando o nome do Senhor. Queridos, para entendermos o que Deus continuará falando conosco essa noite, eu quero convidar os irmãos a entrarem comigo em uma viagem para conhecer o céu hoje pelo lado de dentro. Em um período onde Deus criou todos os anjos, todos os seres celestiais, Ele vai e cria um querubim. Mas a Bíblia vai dizer que esse querubim não era qualquer querubim. Ele era um querubim especial. Ele era um ser diferente. Um ser que foi criado para ser no céu o maestro, o regente do coral, que levaria os anjos a adorarem a Deus. A Bíblia diz que quando alguém pedia um padrão de perfeição no céu, o próprio Deus dizia: olhem para ele. Esse querubim é o aferidor da medida.
Ele é o padrão abaixo da Trindade. Ele é o padrão de perfeição. Abaixo da Trindade, ele é o modelo em que os outros anjos se espelhavam. Esse ser foi criado perfeito, em sabedoria, em glória e formosura. A Bíblia vai dizer que ele se destacava. A Bíblia vai dizer que dele, quando ele caminhava, sons, instrumentos começaram a sair do corpo dele, e aquilo era adoração ao próprio Deus. Mas a Bíblia também vai dizer que esse ser, olhando para si mesmo, analisando a sua própria perfeição e formosura, e vendo que aquilo que ele levava os outros anjos a fazerem para Deus, a adorar, era lindo, era maravilhoso. Ele olha para si mesmo e diz: eu também mereço receber a adoração que é destinada para Deus. Oh, glória! Mas tem um problema. Porque Deus é todo poderoso, então ele vai criar agora uma estratégia, olha ele, para que aquela adoração que era dada a Deus voltasse para ele. E a Bíblia diz que ele começa a fazer uma multiplicação de comércio no céu. E a história era mais ou menos assim: olha, aqui no céu, você não está sendo valorizado, você é apenas anjo. Você não tem autoridade maior porque Deus não te honra. Mas eu estou criando um novo reino. Vem do meu reino, pastor, que no meu reino você vai ter mais autoridade. No meu reino você vai ter mais poder. No meu reino as coisas serão diferentes. E ele começa a fazer esse comércio e pasmem, queridos. Ele convence 1/3 dos adoradores. 1/3 dos seres que olhavam Deus face a face. Começa a conversa: ó, vem para cá para o meu reino, porque o meu reino vai ser melhor. Aí você é apenas diácono, trazendo para o nosso dia, vem para cá, que aqui você vai ser presbítero, aqui você vai ser evangelista, missionário, pastor, vem para cá, porque aqui você vai ter autoridade. Lá eles vão te honrar, vão te valorizar. E com essa conversa, 1/3 dos anjos deixam a presença de Deus para se juntarem a Satanás. Qualquer semelhança nos dias de hoje é mera coincidência. Naquele tempo existia, hoje ninguém faz isso. Hoje isso não acontece. 1/3 dos anjos agora serão lançados da presença de Deus. E o novo reino será criado. Mas existe uma lacuna agora. Porque 1/3 dos adoradores não estão mais lá. 1/3 dos adoradores se rebelaram e deixaram a presença de Deus. Em busca de fama, de poder, de autoridade, saíram da presença do Todo-Poderoso. E Satanás chega diante de Deus e diz: eu só quero uma coisa. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Olha para a pessoa bonita do teu lado e diga: ele queria ser semelhante a Deus. Ele não queria ser maior que Deus, porque ele sabia que era impossível. Ele só queria ser semelhante ao Altíssimo. E na própria fala dele, ele diz: eu subirei acima das estrelas de Deus, me assentarei no trono e serei semelhante ao Altíssimo. Só que o próprio Deus vai olhar para ele e vai dizer: não, você não será semelhante. E lança ele
condenação eterna. O juízo dele já está decretado. A palavra diz que no final é o lago de fogo para ele e para um terço dos anjos que o seguiram. Mas agora existe uma lacuna, porque um terço dos adoradores deixaram o posto vazio. Eu imagino nesse momento Deus se levantando do seu trono e dizendo: Satanás, isso não vai ficar vazio. Eu já tenho um plano aqui. Glória a Deus. Eu tenho um ser para criar. Ele vai ser a coroa da criação. Ele estava escondido debaixo das asas do Espírito. Lá em Gênesis, quando a Bíblia diz que o Espírito pairava sobre as águas e sobre a face da terra, esse projeto estava escondido em Deus. E o Senhor agora desce a terra. Eu imagino Deus chegando à beira do lago, dobrando as vestes da sua manga, dos seus vestidos, colocando a mão em um lago e tirando ali um pouco de barro. Os anjos do céu não estão entendendo nada, os demônios que estão rodando por aqui não estão entendendo nada do que ele está fazendo aqui na terra agora. Porque ele pegou um barro, material sem valor, insignificante, sendo que lá ele tem ouro, jaspe, sardônia, pedra preciosa. Por que um barro? Com aquele material insignificante, a mão do próprio Deus começa a tocar aquele ser. E vai desenhando. Faz olho, faz boca, faz o nariz, faz as pernas. Quer saber o resultado final daqui? Olha essa pessoa linda do teu lado. É ele, é ela. Diga assim para ele, diga assim para ela: você foi tocado pela mão do próprio Deus. Mais bonito, diga assim: você não é qualquer um. Você não nasceu apenas por acha, mas a mão do próprio Deus tocou na sua vida. Só que agora o boneco está pronto, aquele boneco de barro. E Deus agora, entenda o que eu vou dizer, pela coisa de Deus espiritualiza isso, vai arrumar uma encrenca para o ser humano. Glória! Ao mesmo tempo que ele vai dar o maior privilégio de todos para o ser humano. O que o diabo queria era ser semelhante ao? Agora a cidade está reunida diante do boneco e ele diz assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Em outras palavras, ele estava dizendo: Satanás, para você não, mas para o barro, para o pó, eu faço a minha imagem e a minha semelhança. Você não é comum. Sabe por que o diabo te odeia tanto? Porque tudo que ele queria era ser semelhante ao Altíssimo. E Deus pegou isso e depositou dentro da sua vida. Você não nasceu de uma palavra apenas. Você nasceu do toque de Deus. E Deus não ia apenas tocar na nossa vida. Ele libera sobre nós uma partida. Ele chega na narina daquele homem e só faz assim, ó. Ele libera uma parte de dentro dele. Você nasceu de dentro do próprio Deus. Sabe como isso é importante? Olha para a pessoa bonita do teu lado e diga: você não é comum. Você não é comum. Até quando você vai fazer? Vai cair na história de Satanás, quando ele diz que você não vale nada, quando ele diz que você não presta, quando ele diz que você não serve para nada, que você não tem valor. Quando essas palavras vierem à tua mente,
imagem e semelhança do Deus vivo. Eu nasci de dentro do próprio Deus. Glória! Tem um valor incalculável. E é por isso que o diabo te odeia e ele luta tanto contra o ser humano. O privilégio que ele queria, Deus deu para nós, para a igreja. E é por isso que ele vem todas as vezes nos afrontar, tentar te derrubar, te tirar da presença do Todo-Poderoso. Mas ele se frustra, porque toda vez que ele te derruba, toda vez que ele te machuca, você vai para o joelho e fala: Senhor, eu não estou aguentando mais. E o Espírito de Deus fala e diz: ali está a minha imagem e semelhança, eu vou ajudar. E ele vem te denota, te coloca de pé. E depois você está colocando outras pessoas de pé, porque você sabe que a partícula de Deus está em movimento na nossa vida. Bata no meu peito e diga: eu sou a partícula de Deus. Quando eu me movimento, olha para a pessoa bonita do teu lado e diga: quando eu me movimento, Deus está se movendo sobre a terra. Quando eu imponho as minhas mãos, Deus está colocando as suas mãos. E é por isso que a enfermidade não prevalece, é por isso que o mal não prevalece, é por isso que a dor não prevalece, é por isso que a tristeza não prevalece, porque quando nós andamos, Deus está se movimentando sobre a terra. Glória! O novo adorador está criado. E agora, todos os dias ao entardecer, Deus vai lhe preocupar. Deixa todos os afazeres, e desce a terra. E ele vem aqui com um propósito. Santo Deus! Como foi seu dia hoje? O que você aprendeu hoje? Hoje, filho, você deu nome para os bichos. Me explica, como que é o nome daquele ali? Como que é o nome daquele outro? É vaca, é macaco, é a cobra. E Adão ia falando com Deus. Face a face. Olho do olho. Ele tinha o privilégio de olhar a Deus face a face. Quando Eva é criada da costela. Entenda isso. Aqui a maioria hoje são mulheres, e eu entendo isso. O homem foi criado do pó, do barro, material frágil. A mulher foi criada do osso, da costela. Olha aí, osso no meu osso. Por isso vocês são fortes. Por isso vocês são guerreiras, valentes. E por isso que o diabo luta tanto para tentar paralisar a vida de vocês. Porque ele sabe que quando vocês se colocam de joelho, o céu inteiro estremece e para para ouvir. O novo adorador está criado, eles vivem uma vida maravilhosa com ele. Não há dor, não há sofrimento. É paz, alegria, tranquilidade. A Bíblia diz que Satanás, vendo isso, não vai ficar aqui. Eu preciso derrubar esse adorador. Para mostrar que Deus errou. Que eu é quem merecia ser a semelhança, não ele. Esse ser não merece.
E ele vem, e ele vai usar a palavra para enganar ela. Ele diz: por que você não come desse fruto no meio do jardim? Que fruto bonito! Ela diz: porque Deus disse para não comer, nem ao menos tocar nele, porque o dia que fizermos isso, certamente morreremos. E ele vai usar a própria palavra para dizer: não, Deus está escondendo algo de vocês. Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão como Ele, como Deus, conhecedores do bem e do mal. Queridos, o inimigo está projetando um sentimento dele dentro de Eva. Olha, entenda isso: Eva já era semelhante ao Altíssimo. E a conversa é que ela seria semelhante a Deus, conhecedora do bem e do mal. Eles só não eram conhecedores do mal, mas já eram semelhantes ao Altíssimo. Eu quero abrir um parênteses aqui. Quantas vezes na nossa vida nós deixamos pessoas projetarem dentro de nós os seus próprios pensamentos, as suas próprias dores, as suas próprias tristezas, as suas próprias angústias, e nós abraçamos aquilo como se fosse a nossa verdade. Eva já tinha tudo, já era semelhante ao Altíssimo, não precisava acolher a dor do inimigo dentro dela. Meu Deus. Sabe quando pessoas chegam em você tendo que te humilhar e falam um monte de besteira para você, e você aceita aquilo e aquilo te destrói emocionalmente? É esse cenário sendo repetido. É essa aceitação da dor sendo repetida. É você aceitando que o mal que está no outro faça parte de você. Quando alguém te ofende, você ofende de volta. É você aceitando o mal do outro dentro de você. Mas a partir de hoje, o Senhor me traz essa pergunta para dizer para você: você não precisa mais aceitar isso. Não permita que o mal do outro se transforme no seu mal, na sua verdade. Não permita que a dor alheia venha mudar de você. Porque a ação de Eva com o mal de Satanás vai mudar a estrutura imortal dela. Glória! Ela vai comer do fruto, porque aceitou o mal da serpente dela. E agora, com o mal dentro dela, vai repassar esse mal ao seu. Adão, come. Eu comi, estou aqui viva, não morri. O mal vai sendo repassado, pastor. Olha para a pessoa bonita do teu lado e diga: quando você aceita o mal como a sua verdade, você começa a transferir esse mal. Só que esse mal agora fez eles perderem o paraíso, a eternidade. E eles agora, assim como Satanás, serão lançados da presença de Deus. Porque quando eu ajo segundo a vontade das trevas, eu colho os frutos das trevas. Olha aí. Quando eu permito que o mal dos outros seja gerado em mim, eu começo a gerar mal na vida das outras pessoas. Eles agora são expulsos do jardim.
Mas antes de ser expulso, Deus vai vir e vai dar a sentença do erro de cada um. Mas também vai preparar a recuperação. Quando ele chega em Eva, diz: Eva, por quê? Aliás, ele chega em Adão primeiro. Adão, por que você comeu e pecou? A mulher que o Senhor me deu. Sabe quem ele estava jogando a culpa? Deus. Porque a mulher que o Senhor me deu, eu não pedi. Eu peguei por causa dela. Porque o Senhor me deu ela, senão não teria pecado. Natureza caída não assume responsabilidade. Não falei, eu errei mesmo, pai, eu peguei, me perdoa, não devia ter feito isso. Não. A culpa não é dele, sempre é do outro. Conhece alguém assim? Ah, mas por que você fez isso? Eu fiz isso por causa desse plano, por que você não fez aquilo? Ah, foi por causa do outro. Você pecou porque você escolheu. Você errou porque foi uma decisão sua, não foi do outro. Porque você podia ter dito não. Permitiu o mal ser projetado dentro de você. Eva, por que você fez isso? Porque a serpente. A culpa é do Senhor. Se o Senhor não criasse a serpente, estaria tudo bem. Deus lembra que o ser humano não podia mais estar diante dele, face a face. E vocês precisam sair agora do Éden. Nunca mais estarão face a face comigo. Mas eu não me separarei totalmente da raça humana para sempre. Ele olha para a serpente e diz: vai vir um por aí. Você até vai ferir no calcanhar dele. Mas ele vai esmagar a sua cabeça. Glória. Aleluia. E durante todo o tempo, Deus vem tentando se relacionar com o homem. Moisés chegou a ter uma intimidade fantástica com Deus e dizer: Senhor, eu quero ver a tua face. Imagina um pai olhar para o filho e dizer: você não pode ver a minha face. Porque se você ver a minha face, você vai morrer. Porque a carne não pode ver a minha face e sobreviver. Mas eu te colocarei na fenda da rocha. Olha que forte isso. Na fenda da rocha eu colocarei a minha mão. E quando eu passar, eu tirarei as minhas mãos e você verá a minha costa passando. Queridos, a fenda da rocha já era o tipo de Cristo. Porque através de Cristo nós temos o resplandente da glória de Deus. Não vivemos face a face, mas podemos entrar diante da tua face. Quando Jesus está na terra, os discípulos aproveitaram, principalmente João. João reclina o seu ouvido no coração de Deus. Abraça Jesus. Escuta o coração de Jesus. Esse é meu Pai. Esse é meu Deus. Mas chega um momento que Jesus fala: agora eu serei entregue na mão de Deus. Eu vou morrer. E esse contato que hoje eu tenho com vocês, eu não terei mais. Jesus faz as promessas. E ele é entregue na cruz. 470 feridas abertas em seu corpo, como chicotes. Seu corpo está dilacerado. Uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça e seu corpo ensanguentado.
sendo cuspido, humilhado, rejeitado. Tudo isso por uma única palavra: amor. Verdade. Tudo isso porque Ele te amou, Ele não precisava passar por nada disso. Ele não pecou, Ele não errou, Ele não transgrediu o pecado dele. Não existiu, mas Ele morreu por nós, pelos nossos pecados. E a Bíblia diz que, verdadeiramente, Ele levou sobre si as nossas dores, foi moído pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz paz estava diante dele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória. E aqui eu abro outro parênteses para você. Muitas vezes nós aceitamos o diagnóstico do médico. Quando o médico diz não tem jeito. Quando a empresa diz não tem mais jeito. Quando a conta bancária diz não tem mais jeito. E nós falamos, é isso mesmo. A situação é essa. Mas Deus hoje manda te dizer, a partir de hoje eu quero você aceitando apenas o diagnóstico da cruz. Qual é o diagnóstico da cruz? As suas enfermidades, Ele levou sobre ele. Se Ele levou, você não precisa carregar. As suas dores estavam sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. Depressão, angústia, ansiedade, tristeza, isso não pertence a você. Aceita hoje o diagnóstico da cruz sobre a tua vida. Aceite o que Ele já garantiu, o que Ele já conquistou. Já está liberado sobre a tua vida. Ei, eu acho lindo. Às vezes a pessoa fala, entra na presença de Deus e fala, Senhor, se for a tua vontade, me cura. Querido, a vontade dele é curar. É por isso que ele já deixou liberado lá. Já é algo liberado, é só tomar posse, aceitar o que ele já fez. É a mesma coisa você chegar e falar, Senhor, se for a tua vontade, me salva. Ele vai olhar para você e vai falar, ô, ser humano, meu filho lindo, minha filha linda, eu já morri na cruz para te salvar. Que se for a minha vontade, eu já mostrei que é a minha vontade. Verdade. Está disposto a aceitar o diagnóstico da cruz essa noite? Glória. Cada gota de sangue que verteu lá foi para dar acesso ao direito de filho hoje. Você é filho de Deus. Eu creio assim. Mas agora, queridos, Jesus está morto. E os discípulos se desesperaram. O que vai ser? O que vamos fazer? Eles vão ao sepulcro. Pedro e João saem correndo. Quando chegam lá, João para na porta. Olha e vê os lençóis. Mas não entra no sepulcro. Pedro, sanguíneo, chega e não quer nem olhar, já chega e já vai. E a hora que ele olha, ele vê uma linda pregação de Jesus. Ele vê Jesus resumindo a obra salvífica com apenas um símbolo. Jesus resumiu toda a salvação para eles. Porque a Bíblia diz que os lençóis estavam dobrados no canto, mas o lenço
sobre a sua cabeça não estava, mas estava dobrado num canto à parte. E por isso eu fiz questão de enfatizar com os irmãos. Esse lenço era um símbolo judaico que era colocado embaixo da coxa, como sinal de juramento. Como o noivo ia pedir uma mulher em casamento para sua família, ia pagar a morte, ia pagar o valor, o preço, o resgate, para ter aquela mulher como sua esposa, ele levava com ele um lenço. E ao jantar ele colocava esse lenço debaixo da sua coxa direita. E as tratativas dando certo, ele deixaria aquele lenço ali como uma mensagem para a noiva. Se ele não fosse querer nada sério com aquela mulher, se ele não fosse se casar com ela, ele levaria o lenço embora. Quando ele deixava o lenço, a mulher tinha uma resposta. Dizia assim: eu estive aqui, te amei, e muito em breve eu volto para te buscar. Quando eles viram o lenço, Jesus estava dizendo para a igreja dos dias de hoje, para eles e para nós hoje: eu estive nessa sepultura, porque te amei, mas fique tranquilo, muito em breve, muito em breve, eu volto para te buscar. Só quem está esperando a vida dele, levanta a tua mão para adorar, levanta a tua mão para adorar. Adora Ele nesta noite, adora Ele. Se coloca de pé um minuto comigo. Meu Deus. Senhor, me diz que pessoas entraram aqui dentro dessa noite. Você entrou aqui hoje com uma dor na alma, passando um momento muito complicado, muito difícil. Mas hoje Ele está dizendo para você: hoje eu estou aqui, porque eu te amei. E tudo que eu fiz na cruz, hoje eu trago o diagnóstico dela sobre a tua vida. Eu creio aqui. Se você entrou aqui hoje com alguma enfermidade, coloque a mão sobre essa enfermidade nesse momento, nós vamos orar por você. Se você entrou aqui angustiado, com dor, com alguma tristeza, com algum problema no seu relacionamento, algum problema na alma, coloque a mão no seu coração, nós vamos orar por você. Se o teu problema é familiar, coloque a mão no teu coração. Hoje nós só aceitamos o diagnóstico da cruz. Nada mais. Só que Ele já conquistou para nós. Feche os seus olhos um minuto, eu vou orar. Enquanto eu estiver orando, você aproveita e vai recebendo o diagnóstico da cruz hoje. Vai sendo curado, renovado, transformado, batizado no Espírito Santo. Você que há muito tempo não fala em línguas, permita-se ser renovado agora. Em nome de Jesus, feche os teus olhos, comece a adorar. Comece a adorar agora, em nome de Jesus, ó Pai. A tua palavra foi entregue, Senhor. Nós estamos aqui, no diagnóstico que nós aceitamos na cruz. Pai, como teu ungido, como teu profeta, derrama a tua graça sobre eles agora. Em nome de Jesus, quero viver agora. Em nome de Jesus agora, seja curado, seja curada, seja renovada agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, o Espírito Santo nos alcança. Em nome de Jesus. Adore Ele. O Espírito de Deus está sobre o lugar. Toca Deus, toca Deus, toca nele agora, toca nele agora, 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 agora. Seja curado agora. E a pastora na consciência, se aparece agora em nome de Jesus. Pelo mal, pela depressão agora.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Melhora esse sonho desse casamento. Estabilize esse pecado. Em nome de Jesus. Sai. Espírito de trabalho das crianças. Vai embora agora. Em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O Senhor está abraçando a tua alma hoje. Eu posso ir além de você. A pessoa de Deus agora, ele está te tocando. Eu quero que você saia do teu lugar. Onde você tocar agora, dá um abraço na pessoa do teu lado. Abraça ele. Ninguém sozinho. Vai lá, diga você não é comum. Você não é comum mesmo. Está com você agora. Recebe de Deus. Recebe de Deus agora. Agora, seja curado. Seja curado agora.